Olá, daqui é a Carolina Paiva da Holy Reader e eu estou aqui para um especial de literatura portuguesa. Portanto, muitos de vocês provavelmente já viram o livro da Cláudia, que foi a fundadora, digamos assim, deste projeto. Este projeto consiste muito basicamente em alguns booktubers virem dar a sua opinião a respeito de livros que leram de autores portugueses e fazerem então assim as suas recomendações. Eu sinto um bocadinho necessidade de ir lá atrás, à minha adolescência, e explicar um bocadinho como é que tudo aconteceu, porque eu sinto que provavelmente muitos de vocês partilharão da mesma história, a mesma história do que eu. E a primeira vez que eu estive em contacto direto e senti uma ligação com a literatura portuguesa foi na secundária, ao ler alguns poemas de Fernando Pessoa. E eu tenho uma memória muito vívida de ler um poema em específico e de ficar completamente assoberbada com o poema. O poema chama-se Aniversário. Eu vou colocar lá embaixo na caixa de informações para vocês verem qual é. É possível que se recordem desse poema. Só para vos dizer que aí surgiu, acho que despertei um bocadinho para o lado para a leitura, muito especificamente para a poesia. Depois houve uma outra ocasião com um livro muito específico, de um autor também específico, que já é também uma das minhas recomendações. Claro que Fernando Pessoa também é uma recomendação, porque eu adoro Fernando Pessoa, especialmente o heterónimo Álvaro de Campos. E então a segunda parte da minha história de paixão, digamos assim, pela literatura foi enquanto estava a ler o Equador de Miguel Sousa Tavares. Eu não tenho aqui o livro físico na minha estante, ele está na casa dos meus pais e portanto eu vou colocá-lo aqui. A imagem, quase certeza que vocês todos o conhecem, na altura foi um livro muito conhecido e acho que hoje em dia também é muito conhecido e até relativamente falado. E na altura eu devia ter aí uns 15, acho que 15, 16 anos no máximo, se tanto, e estava de férias. Comecei a ler o livro assim, rente à noite, e eu não conseguia parar de ler o livro. Eu fiquei a ler o livro pela madrugada fora e lembro-me de serem para aí 5 e tal da manhã e de me estar a virar para o lado, que na altura estava a minha prima a dormir no mesmo quarto que eu, partilhávamos o quarto, e lhe estar a dizer: tu não estás a perceber, tu tens que ler este livro. E portanto aquele foi assim o primeiro grande impacto, para além de Fernando Pessoa, com o qual eu consegui identificar-me com algumas emoções. Aquele livro foi um livro que me prendeu do início ao final e que eu não conseguia parar. E portanto isso era um dos efeitos que a literatura muitas vezes provoca, e a partir daí comecei a ler cada vez mais. Entretanto houve uma paragem e agora há relativamente pouco tempo reativei novamente esta paixão pela literatura. Portanto, então, para vos recomendar muito o livro, especificamente Equador de Miguel Sousa Tavares, eu tenho mais livros dele. Aqui na estante eu tinha também o No Teu Deserto, e eu também me lembro muito bem de estar a ler este livro. Não foi passado assim tanto tempo, isto é um quase romance, porque ele é pequenininho, e é um livro que se lê muito bem e dá para ter um cheirinho da escrita do autor, apesar que este é mais direcionado para uma aventura barra viagem em específico, enquanto que o outro é um romance histórico. Tem, e ainda mais para mim, que eu era uma pessoa que eu nunca liguei muito a história, nunca foi o meu forte, nunca tive grande interesse por isso. Eu ficar agarrada a um livro, ainda para mais com uma componente histórica tão forte, aquilo tem que ser mesmo um livro devastador para mim, portanto, e foi isso mesmo que ele foi. Fica então a recomendação do Equador e também deste livro, que se calhar para quem nunca leu pode ficar com uma ideiazinha de como é que o autor escreve. Para além de ser um autor que eu gosto, e eu já não leio há bastante tempo, eu tenho ali outro livro dele que eu quero ler em breve. Não consegui incluí-lo agora para ler os nossos, mas hei de incluir num futuro próximo. Eu gosto muito do Miguel Sousa Tavares, pronto, portanto
consigo aqui conciliar a faceta pessoa, personalidade pública com autor, escritor. O Posidónio Cachapa. Eu não conhecia este senhor até há bem pouco tempo, nunca tinha ouvido falar dele. Aliás, ele tem um nome muito peculiar, portanto, se eu tivesse ouvido falar sobre ele, eu de certeza que me lembraria. E o primeiro contacto que eu tive com ele foi durante um pequeno workshop de escrita criativa que eu fiz mais ou menos há um ano. Um dos textos que a professora forneceu na altura eu acho que era um microconto do Posidónio Cachapa. E eu li aquilo, eu vou tentar arranjá-lo para colocar também aqui em baixo para vocês terem uma ideia, porque eu lembro perfeitamente de estar a ler aquele microconto e de pensar, uou, este homem escreve muito bem, como é que eu não conheço este escritor? Nunca ouvi falar. E eu na altura até comentei com a professora e ela disse que sim, que realmente que ele não era muito conhecido, mas que era muito bom, que eu tinha que ler mais dele e portanto, mais ou menos por essa altura, se calhar um bocadinho mais à frente, apareceu este livro nas livrarias, com este nome também assim um bocadinho enigmático, Eu Sou a Árvore, e eu pensei, aqui está o senhor que eu tinha lido na aula, se calhar vou comprar aqui o livro. E então comprei-o, e depois passado muito pouco tempo ainda comprei outro dele que ainda não li, eu só li este dele, e tenho-vos a dizer que é fabuloso. Ele tem uma escrita mesmo maravilhosa. A história está muito bem contada. Neste livro em específico há uma história de família disfuncional. Está tão bem conseguido. Eu gostei mesmo muito deste livro. Fiquei ainda mais fascinada com o autor e, portanto, quero ler muito mais dele. Depois, e desta vez com uma senhora que eu conheci há relativamente pouco tempo, que é a Ana Teresa Pereira. Eu conhecia especificamente com este livro. Entretanto, já comprei mais livros dela. E tenho-vos a dizer que, apesar de eu não ter adorado este livro, ele é composto por 3 histórias que pode-se dizer que se interligam entre elas. Eu não fiquei super fascinada com as histórias, mas a escrita desta senhora é muito, muito boa. E é muito diferente. Nós, por vezes, julgamos que às vezes estamos a ler algum autor estrangeiro e pensamos, isto é mesmo original, isto é mesmo diferente de tudo. E nós temos autores como esta senhora que são tão absolutamente originais em tudo o que escrevem que ficamos abismados. A Ana Teresa Pereira em particular, eu descreveria o estilo dela como um bocadinho gótico, se calhar, no sentido que a sua escrita é muito obscura, não nos revela quase nada. Eu agora vou-me repetir um bocadinho porque eu já trouxe este vídeo aqui ao blog e ao canal várias vezes e o autor que eu vou falar é o David Machado. Eu entretanto já li outro livro dele que também gostei muito para além deste, apesar que este está muito bem guardado no meu coração porque não sei se foi a altura que eu o li, a história entrou mesmo completamente dentro de mim e os diálogos deste senhor são qualquer coisa mesmo. E acho que vale tanto a pena conhecê-lo. Eu acho que ele agora se calhar começa a ser um bocadinho mais falado e acho que merece muito. Ele na altura ganhou aqui o prémio da União Europeia, também que eu já tinha referido uma vez, e portanto é uma ótima recomendação de um autor contemporâneo. Em relação à escrita do David, ele é muito, e tanto que isso nota-se muito nas histórias que ele escolhe para contar, tanto neste livro como outros que eu tenho ali dele, que é o Debaixo da Pele, que saiu recentemente. Nota-se muito, ele é muito realista e, portanto, é muito fácil acreditar nas histórias que ele conta. E as partes da história que ele conta estão muito bem escolhidas. Eu não podia deixar de falar no João Tordo. Eu já li alguns livros do autor. Aqueles que eu gostei mais foram realmente os da trilogia dos Lugares Sem Nome. E apesar de serem 3 livros, eu vou até ali buscá-los. Estão aqui os 3. Apesar de serem pertencerem os 3 a uma trilogia, eles podem ser lidos na ordem que vocês preferirem. Embora eu, como os li pela ordem estipulada, digamos assim, pela ordem pela qual eles saíram, a mim fez-me sentido que fosse assim. Portanto, o primeiro, o Telias de Gros, o segundo, o Paraíso, o segundo, Lages D, e o terceiro, o Deslumbre, de Cecília Fluss.
e eu gostei muito dos 3 livros. Logo no primeiro, eu pensei, adoro, pronto, não há outra maneira de o dizer. E para quem conhece o autor dos livros anteriores dele, antes da trilogia, o estilo do autor, na minha opinião, mudou bastante, na medida em que a forma como ele conta as histórias na trilogia é muito mais introspectiva e de uma forma muito melancólica, muito. É mesmo triste. Pronto, portanto, estes são livros, são os 3 livros bastante depressivos e obscuros, e ao mesmo tempo estão cheios de feixes de luz ao longo de todas as histórias, que nos tocam mesmo enquanto leitor. Portanto, nós conseguimos perfeitamente identificar-nos com alguma personagem ou alguma altura ou alguma situação. Estes últimos 3 livros da trilogia muito provavelmente vão agradar a um género de leitores que não agradaram os anteriores, porque são efetivamente muito diferentes. Nos livros anteriores há muita ação, há muitos percalços, há muitos personagens a surgirem na história. Às vezes há também uma componente um bocadinho policial que nestes 3 eu diria que praticamente não existe. Eu li também a biografia involuntária dos amantes e também lembro na altura, lembro perfeitamente também de estar há assim livros que nós nos lembramos até da posição em que estávamos quando estávamos a lê-lo em determinada altura. E eu lembro perfeitamente de estar a ler a biografia involuntária dos amantes na cama e de estar super inconfortável com uma situação que lá é relatada, porque aquele livro é muito forte. Pronto, é daqueles que dá um murro no estômago mesmo. E também gostei muito desse livro, apesar de ser muito diferente desta trilogia. E a trilogia, não sei, toca-me de uma maneira mais especial a mim. Vamos voltar a Uma Senhora. Eu já falei deste livrinho aqui no blog, Golgona Angle, com um livro de poesia, Nadar na Piscina dos Pequenos. E eu recomendo esta senhora porquê? Porque eu não sabia que a poesia podia ser assim. Para além de Fernando Pessoa, se calhar esta é a senhora com a qual eu mais facilmente vou, se me deparar com o início de algum poema, eu vou querer lê-lo até ao final. Isso acontece com Fernando Pessoa e acontece com ela, até agora, atenção. Eu já li outros autores também de poesia que eu gostei, mas não conseguiram suscitar tanto aquele interesse. E ela é muito diferente, o que causa aqui um pouco de estranheza, até porque quando abrimos o livro e vamos a ler o primeiro poema, pensamos, mas isto é poesia. E tudo pode ser poesia, na verdade. A vida é poesia, portanto, qualquer coisa podemos pegar e torná-la em poesia. E, portanto, eu recomendo a leitura desta senhora, que eu acho que é excelente para quem acha que a poesia é um bocadinho aborrecida e que não consegue prestar atenção e tem que ler não sei quantas vezes. Eu acho que aqui o sentido é bastante linear, isto porque as palavras escolhidas são bastante mais vívidas e cruas, estão mesmo no seu significado objetivo. E, portanto, eu achei muito diferente, muito original e gostei muito de conhecer este livro da autora, que com certeza vou continuar a ler. E, para terminar, que as recomendações estão a ficar longas e ainda vos quero falar depois outra coisinha a seguir, eu queria indicar o Walter Ugumem, com este livro especificamente, porque este foi o único que eu realmente li do autor, mas eu fiquei logo super fã, é impossível não ficar depois de ler este livro. Este livro é tão triste, tão devastador. Há qualquer coisa que também parte dentro de nós quando lemos a história destes 2 personagens e eu adorei. Não há mais nada a dizer. E este senhor é se calhar dos que eu referi, para além do Miguel Sousa Tavares, talvez seja o mais conhecido atualmente. E eu acho que ele é conhecido com todo o valor que ele tem, porque só por este livro acho que tem muito valor mesmo. E depois, porque eu não queria só deixar recomendações literárias neste vídeo, tentei alargar um bocadinho e, portanto, ia-vos só deixar 3 recomendações muito rápidas a nível da música.
dos blogs e aqui de um podcast que vocês provavelmente até já conhecem, mas que eu queria muito referir, porque eu acho que vale a pena conhecer para quem não conhecer. E portanto, primeiro, música de Black Mamba. Eu vou colocar aqui uma fotografia do álbum a que eu me refiro, porque eu acho que é uma banda que não é assim tão conhecida e é ótimo. Eles, algumas músicas são em língua portuguesa, outras em inglês, mas de qualquer maneira acho que é uma banda que vale muito a pena conhecer. Eu gosto muito deles e espero que no futuro eles alcancem então ainda mais sucesso. Depois, a nível dos blogs, eu queria-vos recomendar uma senhora que se calhar vocês também até já conhecem, que é a Maria do Rosário Pedreira. Ela é editora atualmente, penso que no grupo Leia. E ela tem um blog onde ela quase, eu diria que mais semanalmente, mensalmente, ela fala de muitos tópicos relacionados com a literatura, com a arte, portanto, cultura em geral, digamos assim. E ela muitas vezes dá também a sua opinião acerca do assunto, às vezes acerca de um evento qualquer, ou de algum livro que saiu, ou de algum prémio. E eu acho muito interessante, gosto muito de a seguir, e fica então aqui também a recomendação. Eu vou colocar lá em baixo o linkzinho para o blog dela também. E para terminar, então, só para vos recomendar os podcasts, aliás, da Biblioteca de Bolso, que são conversas informais com autores, escritores, e normalmente os autores o que fazem é levar alguns livros que eles consideram preferidos, e a partir daí eles falam um bocadinho acerca desses livros e também acerca da obra deles, numa conversa muito informal e descontraída com os entrevistadores. Podem procurar a página do Facebook deles, Biblioteca de Bolso, e lá têm então compiladas todas as entrevistas que eles já fizeram até ao dia 2 com diversos autores. Não se esqueçam então que durante esta semana vamos ter aqui várias recomendações e eu vou passar a palavra ao Hugo, do canal Aprendiz de Leitor. Vou colocar lá em baixo também o linkzinho para o canal dele. Ele será então o próximo a dar-vos mais recomendações de outros autores portugueses. Digam-me o que é que acharam das recomendações. Já conheciam, a maior parte deles, não conheciam, ficaram com alguma curiosidade. Quais é que são os vossos autores portugueses preferidos? Sentem alguma resistência, mesmo da vossa parte ou da parte de alguém que conheçam, quando vão comprar um livro, em escolher ou não um autor português? E portanto, contem-me essas coisas todas. Obrigada por terem assistido. Adeus. Beijinhos.